Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Nós vamos compartilhar do aprendizado no livro de Apocalipse, o módulo de Apocalipse, da nosso curso de teologia da Paz Church Tabuão. Pedimos a Deus nessa hora para que o Senhor abra os nossos olhos, abra o nosso entendimento, nos dê discernimento da sua palavra, das coisas maravilhosas que existem no livro do Apocalipse, para que nós sejamos edificados e também tenhamos o conhecimento das coisas do fim dos tempos, as coisas que devem acontecer. Apocalipse. Eu estou destacando aqui um versículo de Apocalipse, que está no capítulo 1, versículo 7. Eis que ele vem entre as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Esse texto fala muito sobre o livro do Apocalipse, da importância desse livro, como que um resumo bastante sintetizado. Essa primeira parte do versículo: eis que ele vem entre as nuvens, e todo olho o verá. Todo olho. E ainda acrescenta que até mesmo aqueles que o traspassaram verão Jesus Cristo na sua segunda vinda. Até mesmo aqueles que são passíveis de juízo de Deus verão o Senhor Jesus. Apocalipse é o último livro da Bíblia, escrito por João por volta do ano 95 DC, depois de Cristo, quando estava exilado na ilha de Patmos. Como Pedro e Paulo, João foi convocado a Roma para ser julgado por sua fé. Tito Flávio Domiciano era o governador de Roma na época e, diante das autoridades, falsas testemunhas foram apresentadas e suas doutrinas foram deturpadas, as doutrinas de João. Então, sua morte foi ordenada. Segundo a tradição, então veja bem, segundo a tradição da igreja, não está escrito isso na Bíblia, João foi lançado dentro de um caldeirão de óleo fervente para ser morto dessa maneira. Todavia, Deus, miraculosamente, teria preservado sua vida e ele não teria sofrido nenhum dano. Diante do milagre, o imperador teria decretado que fosse banido para a ilha de Patmos, que funcionava como uma prisão do império. Assim, sua influência não seria mais sentida. Agora, veja só, este é um dos livros mais influentes da história. O exílio aconteceu em 95 ou 96 depois de Cristo. E Apocalipse é o livro da esperança, o livro da consolação e também o livro do juízo, do amor de Deus pelo homem. Nós vamos perceber que o livro de Apocalipse não tem somente tragédia, não. Tem tragédia, tem. Uma tragédia tremenda da grande tribulação que vai acontecer da segunda vinda do Senhor Jesus. Porém, é um livro que expressa de uma maneira maravilhosa o amor de Deus, como nós vamos ver. Sob o governo do imperador Domiciano, a igreja sofreu uma das mais terríveis perseguições da história. Perseguições prosseguiram por toda a história até o presente, continuam e ainda continuarão e se agravarão de uma maneira bastante grande durante o período da grande tribulação, que nós também vamos ver. A palavra profética de Apocalipse levou fé e esperança para os cristãos perseguidos. E assim é com todos os salvos do nosso Senhor. O que é o Apocalipse? De forma direta, Apocalipse significa revelação ou tirar o véu. O nome está associado a grandes tragédias mundiais, né? A grandes problemas na natureza e etc. Os livros e os filmes que falam sobre o Apocalipse dão ênfase nos grandes desastres naturais e mortandade de pessoas e etc. Não é? Mas o significado principal de Apocalipse é revelação. A palavra significa revelação ou tirar o véu, né? A palavra que vem do grego. E essa revelação foi dada por Deus ao apóstolo João sobre o fim dos tempos e a volta do Senhor Jesus. Consequentemente, esse termo acabou se tornando sinônimo de fim do mundo. Fim do mundo é uma expressão insuficiente, porque não se trata apenas do fim do mundo.
Aliás, o fim do mundo é um detalhe no livro de Apocalipse. Tem coisas muito mais importantes e sérias nesse livro que nós vamos ver no decorrer do nosso estudo. O livro traz revelações divinas sobre o presente e o futuro das igrejas e da humanidade, da terra e do universo. É sobre os últimos tempos, o juízo final e talvez o mais esperado, traz revelações sobre a volta de Jesus e a eternidade dos salvos de Deus no céu. O livro contém 22 capítulos que servem para alertar, fortalecer e encorajar. Alertar, fortalecer e encorajar aqueles que creem em Deus. O Apocalipse é, sobretudo, um livro para trazer esperança em meio à dificuldade, e sua leitura deve ser feita para entender e não apenas para se informar. E, de fato, o Apocalipse é compreensível, porque é um livro de revelação e não de mistério, não de ocultismo. Não é para ocultar nada, é para revelar as coisas que em breve devem acontecer. Ele nos desafia à interpretação. Afinal, estamos falando de um livro escrito com um formato especial. É um gênero literário específico e desconhecido nos nossos dias, com alguns símbolos e figuras. Mas são símbolos e figuras que são encontráveis na sua explicação na própria palavra de Deus, muitas vezes. E ao redor, no mundo em que nós vivemos, ao nosso redor, nós podemos compreender essas figuras e esses símbolos. Apocalipse é uma mensagem de esperança. A esperança, queridos, é a segunda das 3 virtudes que nunca terminarão, junto da fé e do amor. Ter esperança tem a ver com ansiar por dias melhores, é esperar pelos novos céus e nova terra, diferentes dos atuais, onde haverá vida eterna, alegria, entendimento, amor. Já estou adiantando aqui que haverá novos céus e nova terra. Esta terra e os céus que conhecemos passarão, e nós vamos falar sobre isso também mais adiante. Mas essa vida eterna será plena de alegria, de entendimento, de amor. A palavra de Deus em 1 Coríntios 13, 12 e 13 mencionam que a maioria dos dons, das coisas boas, inclusive, que nós experimentamos nessa terra, vão passar. Mas a essência de tudo isso é a fé, a esperança e o amor. E a palavra de Deus diz que o mais importante de todos é o amor. Portanto, não podemos ouvir Deus falar sem que nós reconheçamos, aliás, na sua voz, o amor eterno e poderoso que Ele tem por nós. E é sobre isso que o livro de Apocalipse fala, da esperança cristã, do fortalecimento da fé e do amor. Ter esperança tem a ver com ansiar por dias melhores, tá certo? Como já dissemos. Para mostrar isso, Deus usou símbolos, animais, imagens, que hoje geram interpretações, algumas delas equivocadas, e um grande medo pelo assunto de Apocalipse. Apocalipse, sim, gera temor no nosso coração, mas é um temor que nos aproxima de Deus e não que nos afasta dele. Diante destes fatos, nós percebemos o quanto é importante a busca pelo entendimento do desconhecido, para que você tire suas próprias conclusões. Assim como outros livros da Bíblia, também o Apocalipse serve para aprofundar a relação que existe entre a esperança e o consolo. Apocalipse, queridos, é o fechamento da Bíblia com chave de ouro. A Bíblia Sagrada é composta por muitos livros, 66 livros, e cada um tem sua forma e traz sua contribuição para um discurso coerente sobre o plano de Deus para as nossas vidas. Os textos de Apocalipse não seriam diferentes. O livro de Apocalipse faz parte de uma tradição maior, específica, e por isso deve ser entendido dentro dessa tradição bíblica, mais ampla e não de forma isolada. Ele está intimamente ligado com os outros 65 livros, desde o primeiro capítulo e primeiro versículo de Gênesis até o seu último capítulo em Apocalipse. O Apocalipse é a fonte para a conclusão da teologia bíblica iniciada a partir de Gênesis. O Apocalipse é a visão exata da conclusão do plano da vontade boa, perfeita e agradável de Deus Pai
Todo-Poderoso, Criador e Recriador dos céus e da terra, como nós vamos ver depois, que faz cumprir o que determina, convidando os homens a participar com ele de sua própria natureza divina, que se manifesta de muitas formas, para que todos o possam reconhecer em sua majestade divina e que se manifestou pessoalmente no Senhor Jesus Cristo, o qual manifestou o Pai e concedeu o Espírito Santo para continuar junto daqueles que o receberam, de fato, habitando neles até a consumação dos séculos. Jesus Cristo habita em nós, pelo Espírito Santo que em nós habita. Reforçando a mensagem de que esse livro não trata apenas do fim dos tempos, dos novos céus e da nova terra como esperança máxima dos cristãos, mas da motivação para a perseverança, da alegria em meio ao sofrimento, por causa da certeza do domínio e soberania de Deus como Senhor da história. Concluímos que o livro de Apocalipse fecha com chave de ouro a Bíblia Sagrada e deve ser estudado com zelo e dedicação. O Apocalipse, ainda que uma revelação extraordinária e transcendente, reside nestas poucas palavras apostólicas de 1 Coríntios 15, 24 a 28, demonstrando o caráter superior do Deus Trino a quem servimos. Então, prestemos bem atenção. Então, virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, toda a autoridade e todo o poder, pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Ora, quando se diz que todas as coisas lhe foram sujeitas, fica claro que isso não inclui o próprio Deus. Todas as coisas foram sujeitas a Jesus Cristo, mas não o próprio Deus, que submeteu a Cristo todas as coisas. Quando, porém, tudo estiver sujeito a ele, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. O caráter revelado em Cristo, que foi dado à humanidade e que a si mesmo se deu, e deu também o Espírito Santo a todo aquele que crê. Caráter esse, de onde provém sua perfeita e absoluta autoridade. Este caráter é um caráter de obediência e submissão. Estamos falando, antes de mais nada, da soberania dada a Jesus Cristo pelo próprio Pai, sabendo que há um só Deus e esse Deus tem três pessoas na sua trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Começando os capítulos, vamos fazer um resumo aqui dos capítulos de Apocalipse, mencionando algumas coisas que trazem muita revelação ao nosso coração, muito ensinamento ao nosso caráter, à nossa alma, que nos edifica de uma forma maravilhosa. Então, um pequeno resumo dos capítulos de 1 a 3. O conselho é para que Apocalipse seja lido com bastante atenção, não é? Com paradas para poder fazer alguma pesquisa sobre uma palavra que você não entendeu, uma visão, uma figura que você não tenha compreendido, não é? Mas é importante que se leia integralmente o livro do Apocalipse, para que você possa se apaixonar por esse livro definitivamente. Está evidente, os capítulos de 1 a 3, está evidente que Deus dá a revelação a Jesus Cristo. Começa assim o livro de Apocalipse. Revelação que Deus deu a Jesus Cristo, que Jesus Cristo deu para o apóstolo João e a toda a igreja, para que possamos saber das coisas que em breve devem acontecer. Guarde bem essa palavra, devem acontecer. Nós costumamos usar essa palavra com uma certa subjetividade. Ela não, é uma palavra objetiva. Costumamos tomar essa palavra para gerar algum tipo de dúvida. É como se alguém fosse viajar de uma cidade para a sua cidade e vir para a sua casa e você dissesse assim: fulano deve chegar aqui em casa lá pelas tantas horas. Isso está expressando uma dúvida e não uma certeza. Mas o que está se dizendo aqui é o verbo dever. Dever é ter que fazer algo.
Então, as coisas que em breve têm o dever de acontecer, elas têm que acontecer e elas vão acontecer. Esse é o sentido real dessa frase no primeiro versículo de Apocalipse. Então, Jesus Cristo entrega essa revelação que ele recebeu de Deus a João e a toda a igreja de Cristo em todas as épocas da era cristã. Até hoje, essa está entregue para todas as pessoas. Revelação de autoridade na Trindade eterna, porque o Pai deu a Cristo e Cristo deu a João pelo poder do Espírito Santo. A submissão que está no caráter de Deus é visível. Está no caráter de Deus a própria submissão, a própria obediência se manifestou em Cristo de uma maneira maravilhosa. Deus obedece a sua própria palavra. Ele diz que a palavra dele vai se cumprir, que nada passará da sua palavra, que ele vai cumprir tudo aquilo que prometeu. Então, é necessário um caráter de obediência. Sua palavra, que é o seu próprio Filho, que é o próprio Deus, se cumpre literalmente ao longo da história, continua se cumprindo e se cumprirá até o final. A apresentação de Jesus e a incumbência de João, seu chamado profético, são aqui revelados. João, o apóstolo do amor, é o portador da mensagem do fim, veja só. Então Deus selecionou uma determinada pessoa, um determinado apóstolo, cuja característica de amor era muito evidente, para dar essa mensagem do Apocalipse. Então, é uma mensagem de amor aos homens. O Apocalipse é a maior manifestação do amor e da paciência de Deus para com a humanidade. Vivemos hoje o tempo da graça. Na grande tribulação, ainda haverá salvação. Jesus virá reinar por 1000 anos na terra, que ele vai restaurar. Nesse período, haverá salvação, que será perfeita e expressará mais do que nunca a infinita bondade e justiça de Deus. Os 7 Espíritos de Deus, que são mencionados aqui no início de Apocalipse, nós podemos, irmãos, não é curiosamente, é algo maravilhoso, porque Isaías 11:2 fala sobre o Espírito do Senhor e as manifestações desse Espírito, as suas funções. Então, diz assim: o Espírito do Senhor repousará sobre ele, falando a respeito de Jesus. Então, primeiro aspecto da manifestação do Espírito Santo, ele repousa, ou ele pousa, ele vem, ele desce, ele está sobre, ele está dentro das pessoas. Então, o Espírito do Senhor repousará sobre ele. Seria, vamos dizer assim, o primeiro desses 7 Espíritos, que é o mesmo Espírito. Ele dá sabedoria, ele dá entendimento. O Espírito que traz conselho, que traz poder, o Espírito que dá conhecimento e o temor do Senhor. Então, 7 manifestações do Espírito Santo que estão diante de Deus. Ele vem sobre nós, ele dá sabedoria e entendimento a nós. Isso é dito ao longo da Bíblia, o Senhor Jesus Cristo fala claramente sobre isso. Ele traz conselho, ele traz poder, através dos dons espirituais, e o Espírito dá conhecimento e temor do Senhor. A mensagem às 7 igrejas é o próximo assunto aqui desses 3 primeiros capítulos. Começa no capítulo 2. Os acertos, os erros, as 7 igrejas de Apocalipse, as repreensões e promessas à igreja de todas as nações, representadas pelas 7 que são aqui mencionadas. A grande exortação. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, irmãos, que sejam os nossos ouvidos para ouvir a voz de Deus e não para se fecharem ao chamado do Senhor, a sua exortação, a sua repreensão, a sua revelação. A igreja de Éfeso é repreendida por ter abandonado o primeiro amor e é exortada: arrependa-se e volte para ele. Ela é repreendida, aliás. Arrependa-se e volte para ele. A igreja de Esmirna, ele diz à igreja de Esmirna: não se considere pobre, e faz uma exortação: não tenha medo. Mas é muito impressionante que essa igreja não foi repreendida. Ela só foi exortada a não ter medo. Pérgamo, a próxima igreja: não se apegue aos ensinos de Balaão, que ensinou a prostituição e a promiscuidade, nem aos nicolaítas, imoralidade e corrupção carnal, como se não fosse pecado. E uma repreensão: arrependa-se.
Tiatira, tolerância a Jezabel, indução à moralidade e alimentos sacrificados a ídolos, concessões que são feitas pela igreja a este mundo. Arrependam-se, diz o Senhor, repreendendo Tiatira. E aqueles que estão indo bem, que se apeguem aos fundamentos e não se deixem contaminar. Igreja de Sardes, parece viva, mas está morta. Essa me impressiona demais isso aqui. A última me impressiona muito, essa também. Parece viva, mas está morta essa igreja. Poucos permanecem fiéis e serão recompensados. E a repreensão, arrependa-se. Filadélfia, continue guardando a minha palavra. Retenha o que você tem. Veja só, é praticamente um elogio. Essa igreja tem guardado a palavra de Deus e ele está exortando a igreja, não repreendendo, mas exortando, encorajando. Retenha o que você tem. Ela não foi repreendida, assim como a igreja de Esmirna não foi repreendida. E Laodiceia, que também é bastante impressionante, você é morno, vou vomitá-lo, acha que é rico, mas é miserável, cego e nu. Aí o Senhor repreende, dizendo, procure os meus tesouros, porque existe uma inversão de valores, eles estão valorizando aquilo que é miséria e não aquilo que é riqueza de Deus. E avisa a Laodiceia, disciplinarei vocês por amor a vocês. Há tempo de abrir a porta para mim. Então, há tempo de vocês voltarem para mim. Então, são as 7 igrejas, rapidamente, falando sobre elas aqui. A igreja também é conclamada a se preparar para o que está prestes a acontecer, que é tudo o que está relatado aqui em Apocalipse, pelo apóstolo João, no poder do Espírito Santo e por ordem do Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Capítulo 4. A visão do trono e o que está assentado nele. João vê a glória indizível de Deus assentado no seu trono. Diz que que 24 anciãos que se prostram ao som das vozes que não se cansam de repetir santo, santo, santo. Esses 4 anciãos atiram suas coroas, ou seja, seus prêmios. Tá? São chamadas também as coroas em Apocalipse de diademas. São prêmios dados àqueles que foram fiéis a Deus. Atiram suas coroas diante daquele que é merecedor de toda a honra e de toda a glória, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É impressionante ver que estes 24 anciãos, tão distinguidos na Bíblia, porque eles estão diante do Senhor, atiram as suas coroas, atiram as suas recompensas, atiram os seus prêmios diante dele, dizendo, eu não mereço prêmio algum, como que dizendo, eu não mereço prêmio algum, quem merece somente é o Senhor Jesus Cristo. Seja assim também a nossa atitude diante de Deus. Capítulo 5. Ocorre aqui uma pergunta desconcertante. Quem poderá abrir o livro e desatar os selos? Quem poderá desencadear os justos juízos de Deus? É necessário que o juízo venha, que essa questão do pecado seja definitivamente concluída, que toda a injustiça cesse neste mundo e no universo. É necessário alguém para iniciar o processo do fim de todas as coisas e dar início à nova realidade eterna dos céus, e também a realidade eterna do castigo eterno, que jamais passarão, e da eternidade dos salvos na presença do Deus vivo, assim como da terrível realidade do castigo eterno. Alguém precisa abrir esse livro e desatar os selos. João chora porque ninguém foi encontrado digno de romper os selos e de abrir o livro. Este ato é que desencadeia o processo de finalizar todas as coisas, mas ninguém tem capacidade para fazer isso. Sem alguém digno de fazer isso, as coisas continuariam como estão, indo de mal a pior. E a destruição seria algo extremamente maligno. Jesus Cristo aparece para João como se apresentou pela primeira vez aos discípulos, a serviço do Pai, com a revelação que Deus Pai lhe deu. Desta vez, gloriosamente, com seus olhos incandescentes, como diz a palavra, seus olhos como chama de fogo. A Bíblia diz assim, exatamente em Apocalipse, do 12 ao 18. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem,
com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: Não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Irmãos, creio que o mais importante do Apocalipse é o que está nessas palavras que vou dizer, que são textos bíblicos. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Apocalipse 4:8. Os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono, dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Apocalipse 4, 10 e 11. Tu és digno de receber o livro, tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Apocalipse 5, 9. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Apocalipse 5, 12. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então vemos aqui que o Senhor Jesus Cristo é aquele, o único que foi achado digno de abrir o livro da história do Apocalipse, do fim dos tempos, e desatar os selos que precisam ser desatados para que os eventos possam ocorrer. Apocalipse exalta o Senhor nosso Deus. O tema central de toda a Bíblia é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. A Ele toda a honra e toda a glória, agora e para todo sempre. Capítulo 6. Os selos que só podem ser abertos pelo Cordeiro. O início do dia do Senhor ao abrirem-se os selos. Os selos são então abertos. Primeiro ou quarto selos. Trata-se de 4 cavaleiros em seus cavalos, e as calamidades que eventualmente os seguem. Primeiro, é um cavalo branco e mostra um cavaleiro vitorioso em ação. Deflagra o juízo sobre o mundo, sobre a terra que está completamente corrompida. O segundo cavalo, cavalo vermelho, tira a paz da terra e fomenta discórdia entre os homens. Na realidade, a discórdia que já existe entre os homens. Terceiro cavalo preto. É o cavalo preto. Caos econômico e escassez vem sobre a terra. Isso aqui vai acontecer na grande tribulação. E o quarto cavalo, o cavalo amarelo. Mortandade por diversas formas, inclusive por ataques de animais, além das doenças, das pragas, enfermidades, etc. O Hades segue este cavaleiro para recolher as almas desta mortandade. Nos dá a ideia, este episódio, de que eles estão seguindo o primeiro cavaleiro que cavalgará sobre o mundo, comandando a grande tribulação na segunda metade dela. Jesus Cristo é o comandante da grande tribulação. Não é o anticristo o comandante da grande tribulação, como nós vamos ver em capítulos posteriores. Não é o diabo, não é o dragão, não é a antiga serpente, o comandante da grande tribulação. É Jesus Cristo executando o seu juízo. Vamos ver que somente o Cordeiro poderia abrir o livro e romper os selos. Ele mesmo é o executor da grande tribulação. Quinto selo. Os mártires aguardam e clamam pela justiça sobre toda a maldade a que foram submetidos. Jesus Cristo os veste de branco e diz que ainda reunirá os próximos mártires da grande tribulação. Depois do final deste período, a grande tribulação,
nunca mais haverá perseguição e crueldade aos fiéis de Deus. Então, há um selo especificamente reservado aos mártires que morreram por causa da perseguição contra aqueles que creem no Senhor Jesus. O sexto selo: os poderes do universo serão abalados. Os poderes do universo serão abalados, não somente os da Terra, do planeta Terra. Todos os que rejeitaram o evangelho pregado, mesmo durante a grande tribulação, verão o tamanho do seu desamparo diante do dia do Senhor. Quando você ler este livro, você vai ver que coisas terríveis acontecem sobre a face da terra. Logo em seguida, a visão maravilhosa dos 144 mil evangelistas de todas as tribos de Israel, em uma pausa da grande tribulação, para a cerimônia da sua separação para tão maravilhosa missão. Como estes israelitas certamente serão martirizados também, imediatamente João recebe a visão de todos os mártires da grande tribulação que se juntarão aos outros já mencionados anteriormente, porque em todas as épocas houve mártires no mundo. Para eles, uma distinção especial que todos haveremos de celebrar. Capítulo 7. Calamidades suspensas, até que os 144 mil das tribos de Israel sejam selados pelo Senhor. No capítulo 8, o sétimo selo é aberto e o incensário de ouro, que aparece aqui neste capítulo. 7 anjos se preparam com uma trombeta a cada um, porque ainda haverão 7 trombetas que serão tocadas. Eles se preparam com suas trombetas. Outro anjo se posiciona com um incensário de ouro ao lado do altar. Veja só que coisa extraordinária. Este anjo recebe muito incenso para ser oferecido com as orações de todos os santos, de todas as épocas, e que ainda não foram respondidas até então. Clamores e súplicas, como as de Abacuque, que, mesmo sem entender o porquê das coisas que aconteciam, escolheu alegrar-se no Senhor e se fortalecer em seu Deus. E antes de Abacuque, tantas orações que foram elevadas a Deus, clamando por justiça, clamando pela intervenção do Senhor. As orações guardadas por milênios agora sobem à presença do Todo-Poderoso. As orações de Apocalipse 5:8 sobem às narinas do nosso Deus, misturadas com o próprio incenso celestial, um incenso recolhido do próprio céu, no próprio céu. Alinhadas com a vontade soberana do Pai, essas orações são respondidas com as orações que estavam nos incensários, sendo transformadas no fogo de Deus. As orações são transformadas no fogo de Deus. O incensário com as orações são lançados sobre a terra. Toda a oração que eu e você fizemos em toda a história da humanidade, o povo de Deus fez, são agora reunidas para serem lançadas como fogo sobre a terra. E assim, irmãos, numa visão de que essas orações são derramadas sobre a terra como uma resposta de Deus aos seus servos fiéis. Então, grandes flagelos vêm sobre a humanidade perdida. A oração de um justo, diz a palavra, é poderosa e eficaz, diz Tiago 5,16. Aqui nós vemos o quanto ela é poderosa e eficaz. A Bíblia diz em Jeremias 33:3, clame a mim e eu responderei. Então chega a hora de soar as trombetas do Apocalipse. Resposta das orações dos justos. As 7 trombetas deflagram um duríssimo juízo sobre o planeta, causando uma destruição desconhecida desde o dilúvio. A destruição na terra ao toque das 4 primeiras trombetas afetou mais a natureza, mas também trouxe muitas mortes para a humanidade. Não mais do que as próximas 3 trombetas. Capítulo 9, começa o início dos ais. O primeiro ai, agora tem início um terrível juízo sobre a humanidade. Um anjo caído recebe autorização para liberar uma hoste de demônios, especialmente aparelhados para causar enorme sofrimento aos que não foram selados por Deus. Tudo isso durante a grande tribulação. O flagelo é tão terrível que os homens tentarão se matar, mas não conseguirão tirar a própria vida. Este castigo levará 5 meses. Segundo ai, em seguida, a 6ª trombeta traz a morte com grande sofrimento para 1/3 da humanidade.
mais uma horda de legiões satânicas se precipita sobre as pessoas, liderados por 4 autoridades das trevas. 200 milhões de demônios montando cavalos malignos causam o maior morticínio já visto. 1/3 da humanidade hoje equivale a cerca de 2 bilhões e 300 milhões de pessoas. É o número é a quantidade, ou seja, a percentagem que será eliminada, não é? Eu só estou dando um exemplo aqui de que hoje seriam mais de 2 bilhões e 300 milhões de pessoas. O restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos, não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Nem vendo essas catástrofes mundiais e a mortandade que aconteceu, grande parte, a maior parte da humanidade não se arrependerá. Veja que coisa tremenda. Apocalipse capítulo 10. Prossegue o segundo ai. Aparece um anjo, e este anjo não é um anjo caído. Este anjo desceu do céu, trazendo com ele a glória de Deus. Ele pousou o pé direito sobre a terra e o esquerdo sobre o mar. Deu um brado muito forte como o rugido de leões, só que muitas vezes ampliado. 7 trovões estrondaram, respondendo ao seu brado, e em cada estrondo, João ouviu vozes, as vozes dos trovões. João queria descrever o que ouviu os trovões falarem, mas Jesus disse para ele selar e não escrever, mas guardar segredo a respeito disso. O brado e as vozes trovejantes parecem o sim, o agora de Deus para tudo o que prometeu em termos de juízo. A palavra do cumpra-se o que foi dito. O próprio anjo diz que não há demora para tudo que Deus prometeu aos seus servos, os profetas. A 7ª trombeta já será tocada e a plena realização do plano do Senhor será finalizada. João recebe a revelação que está no livro ao comê-lo e sente o gosto doce das palavras, como também o amargo do que ainda vai se realizar. Certamente, o último ato de juízo após o milênio, o que ainda se realizará. Capítulo 11. João mede o templo de Deus e o altar e conta os adoradores. Lembramos que Deus sempre conta os adoradores, mas este contar não é para saber o número, mas quem são os adoradores. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, está em João 4:23, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Louvado seja Deus. O pátio do templo será ocupado pelos gentios, um templo que você vai conhecer detalhes sobre ele quando chegar um módulo da escatologia. De escatologia nós vamos falar sobre isso. O pátio é onde ocorrem os abusos de uma religião falsa e vazia, como aconteceu no tempo do Senhor Jesus, os vendilhões do templo, fazendo comércio no pátio do templo. O lugar onde o Deus deste século encontra brecha para corromper, enganar, roubar, matar e destruir. Os adoradores que estão no templo e no altar são os que estão na presença de Deus, buscando a Deus, não fazendo comércio de coisa alguma. Embora neste tempo o templo físico estará ocupado pelo anticristo. Durante o segundo período da grande tribulação, haverá 2 testemunhas profetizando para o mundo todo. Elas serão rejeitadas, mas terão tanto poder que não poderão ser destruídas até o final deste período. Durante todo o tempo em que profetizarão, não poderão ser destruídas. Ao final do seu testemunho, aí sim, o anticristo os matará. Durante 3 dias e meio, seus cadáveres ficarão expostos, e no mundo inteiro haverá comemoração e alegria pela morte deles. Imagine-se o peso da profecia que foi proferida para gerar nas pessoas tanto ódio, a ponto deles festejarem, trocarem até presentes uns com os outros pela morte das 2 testemunhas. Queridos irmãos, estamos nos dias em que a mensagem do poder de Deus, da palavra de Deus, de Jesus Cristo, do amor de Deus, nunca foi tão rejeitada como antes. Embora muitos estão se convertendo, também muitos estão se afastando cada vez mais do Senhor.
rejeitando a verdade porque precisam se arrepender dos seus pecados. E também, de uma certa forma, procurando calar os profetas de Deus. 3 dias e meio depois, Deus ressuscitará as duas testemunhas e as levará para o céu à vista de todos. Percebe-se então a insistência de Deus em alertar a humanidade de que o fim é iminente. O terceiro ai virá em breve. A derrota do anticristo está prestes a acontecer. É feito o anúncio do início do milênio e do reino eterno do Senhor Jesus. A palavra de Deus em Apocalipse 11, 15 e 19 diz: O sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve altas vozes no céu que diziam: O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. As nações se iraram e chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Então foi aberto o santuário de Deus no céu, e ali foi vista a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. Uma alegre e efusiva proclamação no céu. A afirmação das altas vozes celestiais anunciam que o fim das trevas chegou e agora prevalece a lâmpada da Nova Jerusalém, o Senhor Jesus. A adoração se intensifica, aclama-se aquele que é e que era, porque agora ele já veio, assumiu o seu trono, julga os mortos e recompensa todos os que se mantiveram fiéis em temer o nome do Senhor. A ira de Deus sobrepuja e aniquila a ira das nações. Destrói os que destruíram a terra com suas perversões. João vê entre os tesouros de Deus a arca da sua aliança. A natureza e os seres celestiais respondem, explodindo em manifestações naturais e sobrenaturais. Capítulo 12. A mulher, o filho, o dragão. É uma visão de João muito controversa no meio teológico. Mas, irmãos, Apocalipse é o livro da revelação. Então vamos ver o que nós podemos enxergar aqui, discernir. A mulher é Israel, o povo, a nação escolhida e preparada por Deus para a redenção da humanidade. Jeremias 2 e 3, Ezequiel 16 falam sobre esse assunto. Você receberá também esse texto, para que você possa estudá-lo com mais calma. Eu me casarei com você para sempre, referindo-se a Israel. Eu me casarei com você com justiça e retidão, com amor e compaixão. Eu me casarei com você com fidelidade, e você conhecerá o Senhor. Naquele dia eu responderei, declara o Senhor. Responderei aos céus, e eles responderão à terra. E a terra responderá ao cereal, ao vinho novo e ao azeite. E eles responderão a Jezreel. Eu a plantarei para mim mesmo na terra. Tratarei com amor aquela que chamei não amada. Direi àquele chamado não meu povo, você é o meu povo. E ele dirá, tu és o meu Deus. Veja o relacionamento de Deus com Israel, que é baseado numa aliança indissolúvel. Apesar da infidelidade de Israel, Deus permanece fiel ao que prometeu aos seus, com os quais estabeleceu a sua aliança. O princípio da aliança jamais será abandonado pelo Senhor. A igreja chamada no Novo Testamento de Israel de Deus, em Gálatas 6,16, a igreja chamada no Novo Testamento de Israel de Deus, essa mulher de Apocalipse refere-se também à igreja do Senhor. É também identificada como a noiva do Cordeiro, cujas bodas acontecerão na segunda vinda de Jesus. Mesma promessa feita em Oséias para o povo de Israel. Portanto, tanto Israel como a igreja são chamados de esposa de Deus. Uma mulher, um sinal que pode significar a marca distintiva do povo de Deus e que aqui pode ser traduzido como uma maravilha que se desenrolou por muitos séculos, desde o início do Gênesis, quando foi profetizado que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. O sinal maravilhoso
é o nascimento do homem que governará todas as nações com cetro de ferro. O sinal que não é maravilhoso é a manifestação do dragão. É um sinal também, mas é um sinal do terror, um sinal da malignidade. Satanás, manifestação do dragão, que é Satanás, que mobilizará todas as hostes demoníacas num último esforço para destruir Israel, a igreja, e tentar destruir o próprio Deus, declarando guerra contra Deus. O céu mostra em uma só figura a mulher com a coroa de 12 estrelas, a saga do plano de Deus para a redenção da humanidade e o propósito do mal em Satanás de tentar destruir o propósito do Deus eterno. O diabo tenta destruir a mulher, Israel e a igreja. O filho nasce e é arrebatado para o trono. Israel e a igreja, na figura da mulher, passam a ser perseguidos. Ao que parece, a perseguição contra a mulher durante 1260 dias se refere à segunda parte da grande tribulação, que durará justamente esse tempo. Perseguição feita contra os que permanecem fiéis em meio à grande oposição do diabo e do mundo. Irmãos queridos, nós fomos até o capítulo 12, a partir, na próxima oportunidade, teremos a segunda metade do livro do Apocalipse, e assim vamos encerrar esse pequeno resumo de Apocalipse. Tá bom? Até lá, então, em nome do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos. Leiam o livro de Apocalipse.